Mateus capítulo 14, versículo 22. Os que encontraram, digam amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, afogando-se, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus, tua palavra é poderosa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos aqui porque compreendemos o teu propósito. Fala conosco, ó Pai, conforme tu queres. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua mensagem. Faz de mim um instrumento, ó Deus, para levar a tua palavra. E te louvaremos nesta noite, e engrandeceremos o teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar? Queridos servos e servas do Deus Altíssimo, a mensagem que eu vos trago nesta noite é uma mensagem que, de notório, é conhecido por muitos. Eu não venho trazer aqui nada além daquilo que nós já sabemos, já conhecemos. Mas, porém, nós sabemos que a maior revelação de Deus para a vida do homem é a sua palavra. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Muitas das vezes passamos por situações em nossas vidas em que nos faz afogar, em que nos faz nos sentir como se estivéssemos nos afogando, nos colocando para baixo em direção à morte espiritual e física. É neste momento que nós temos duas escolhas. Quantas escolhas? Primeiro, se conformar ao estar se afogando. Segundo, clamar por Jesus, como fez Pedro. E a questão é que nós é que vamos decidir se conformar ou clamar a Jesus.
porque nenhum de nós estamos isentos de passar por isso. Baseados no texto que nós acabamos de frisar nesta noite, eu quero estar falando com os irmãos ao seguinte tema: chega de se afogar, ande por cima das águas. Eu vou repetir: chega de se afogar, ande por cima das águas. Nós estamos diante de uma mensagem, de uma passagem bíblica, que cita um dos maiores acontecimentos da Bíblia, em que demonstra a grandeza e o poder de Deus. Os irmãos que estão na porta, não conversem, em nome de Jesus. Eu falei no início da mensagem. Quando nós olhamos para este acontecimento, nós encontramos aqui o poder e o manifestar e o agir de Deus para com a vida do seu povo. A Bíblia diz que estava tudo bem, o tempo estava aberto, o tempo estava favorável, as coisas estavam indo conforme a vontade de todos, até que então Jesus deu uma ordem. Jesus não fez um convite, Jesus deu uma ordem. E a ordem era: entrai no barco e atravessai para o outro lado. A primeira questão aconteceu. Os discípulos obedeceram a Jesus e tudo continuava bem, mas foi só eles entrarem no barco e começar a remar que as coisas mudaram. É por isso que tem gente que não entende. Parece uma coisa, estava tudo bem, estava tudo em paz, foi só eu receber uma responsabilidade, foi só o Senhor me dar uma ordem, foi só eu atender o meu chamado, que as coisas mudaram de lugar. Assim aconteceu na vida dos discípulos. Eles obedeceram a ordem que o Senhor deu. Entra, Jesus disse: entrai no barco e atravessai para o outro lado. Eles entraram e começaram a navegar. Mas a obediência deles ao Senhor não os isentaram de enfrentar dificuldades. E nós precisamos amadurecer quanto a isso. Fato de servirmos a Deus não nos isenta de ficarmos enfermos. Fato de servirmos a Deus não nos isenta de passarmos dificuldades. Servir a Deus não nos isenta de termos problemas na nossa vida. Porque o ímpio não entende isso e é o primeiro a nos apontar. Você não diz que serve a Deus? Por que é que você está endividado? Você não diz que serve a Deus? Por que é que você está enfermo? Você não serve a Deus? Por que é que você está enfrentando essa tempestade? Você não é homem, não é mulher de oração? Por que é que teus filhos estão no mundo? Você não diz que serve a Deus? Por que que o teu esposo, a tua esposa não está na igreja? Eles não entendem os processos de Deus. Eles não entendem os projetos que Deus tem para nossas vidas. Eles estavam enfrentando a situação agora, não por conta de desobediência, porque eles haviam obedecido ao Senhor. Segundo, após despedir a multidão, Jesus ficou sozinho no monte. Jesus ficou sozinho. Se você ler a escrita do texto, a Bíblia diz claramente que depois ele ficou só. Às vezes o Senhor também vai nos permitir, vai nos deixar ficar sozinhos. Ficar sós, para ver as nossas atitudes e como será o nosso comportamento.
Jesus foi com eles? Jesus foi com eles? Não. Eles foram sozinhos. Jesus também ficou no monte sozinho. Permissão de Deus. É por isso que tem momentos que a gente se sente só. E o mais profundo disso é quando nos sentimos sozinhos, quando estamos no meio de uma grande multidão. Eu não sei se sou eu que às vezes passo por isso. Às vezes você pode ter pessoas que estão em sua volta, mas você se sente sozinho. Você queria ouvir uma palavra, mas ninguém libera uma palavra para você. Você queria receber um abraço, mas ninguém abraça você. Você esperava simplesmente alguém dizer: estamos juntos, estou contigo. Mas o fato não acontece. Aí você se sente sozinho. Além disso, vem o entendimento, pensamos: Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Estamos sozinhos diante desta luta, diante deste problema, diante desta dificuldade. E para completar, a Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto Jesus estava sozinho em terra, o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. Razão: porque o vento era contrário. Eles estavam no meio da ventania, no meio do perigo. Era um momento difícil. Eles não tinham mais o controle da situação. Assim nos sentimos às vezes. Tentamos resolver do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, e não conseguimos encontrar solução. Assim eles estavam. Remavam, mas o barco não saía do lugar. Tem gente que está remando e o barco não saiu do lugar. Aí o inimigo olha e diz: é por conta de desobediência. E o Senhor diz: não é por conta de desobediência, é o meu propósito, é o meu agir. É claro que tem gente que rema e não sai do lugar por causa de desobediência, sim, mas não podemos generalizar. Quando Deus decide provar alguém, não há quem pode impedir o seu agir, o seu mover, a sua vontade. Eles estavam no meio do problema, no meio da tempestade, correndo perigo. Mas a Bíblia diz que eles entraram no barco e começaram a remar à tarde. Que hora era? Eles começaram a remar de tarde. A noite ainda estava chegando quando eles começaram a remar. Para ser mais específico, eles começaram a remar por em torno das 6 horas da tarde. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até eles na 4ª vigília da noite. Sabe que horas é a 4ª vigília da noite? A partir das 3 horas da madrugada até as 6 da manhã. De 6 da tarde até 3 horas da madrugada, eles estavam remando. Jesus só chegou de madrugada, irmãos, quando percebeu que eles não estavam mais aguentando. Aí tem gente que começou a remar 6 da tarde, 6:30 da tarde, não está suportando mais, e está dizendo que vai morrer. Vai morrer não, querido. Está dizendo que não vai mais suportar. Vai suportar sim. Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente suporta. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus foi andando por cima das águas. Aqui está a razão. Porque Jesus foi andando por cima das águas. A 4ª vigília da noite não tinha nenhuma embarcação saindo da beira da praia. Se tinha pescador pescando, já estava em alto mar. Eu imagino o mestre olhando para um lado e para o outro. E a Bíblia diz, porque em Marcos, capítulo 6, versículo 48, a Bíblia diz que Jesus viu que eles estavam fadigados de tanto remar. Eles não tinham forças mais para remar.
É aí que o mestre olha e decide ir até eles, mas ele vai andando por cima das águas. Agora, irmãos, no meio de uma escuridão, no meio de uma ventania, no meio de uma tempestade, as ondas contrárias, mal dava para enxergar. Quando eles vê algo se aproximando deles, e esse algo era Jesus, eles começaram a gritar, porque tiveram medo, e eles diziam: é fantasma, é fantasma, porque segundo a tradição de pescaria da época, de costume os pescadores vinha muita coisa em alto mar. Naquela época não era muito diferente dos dias de hoje, que mais frisaram acerca do Nordeste. Tem gente que diz que viu a mula sem cabeça, a gringa de vestida de branco, o homem do chapéu preto. São conceitos que as pessoas dizem que são as visagem, miragem. Isaac, as miragens, mas a gente sabe muito bem que são demônios. Então, nas questões de pescaria, eles sabiam no mesmo conceito. Se visse alguma coisa em alto mar, era fantasma, era alma penada, era vultos, era alma que vinha perseguir alguém. Não existia aquilo, mas eles temeram e gritaram: é fantasma! Aí Jesus brada a dizer: não temais, sou eu. Quando Jesus disse para ele: não temais, Jesus estava dizendo: não tenhas medo, sou eu. Sou eu quem? Jesus. Jesus acabara de chegar, andando por cima das águas, para acalmar a tempestade que eles estavam enfrentando. E quando Jesus disse: não temais, sou eu, alguém se apresenta. E quem é este? Pedro. Pedro diz assim: Senhor, se és tu, permita que eu vá até ti, andando por cima das águas. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vem, Pedro. Pedro coloca a primeira perna, o pé, sobre as águas. Depois ele coloca a outra perna e pisa firme sobre as águas. E ele começa a andar em direção a Jesus. E olha, irmãos, que ele andou, viu? A Bíblia não diz quantos passos ele deu. A Bíblia não diz qual a distância ele percorreu. Olhe para cá. A Bíblia não diz. Mas o texto é bem claro em frisar que ele andou em cima das águas. Só que quando ele estava andando, chega num determinado momento, em vez dele olhar para Jesus, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade e teve medo. E através do medo gerou dúvida em seu coração. Aquele Pedro que estava afirmado: eu estou andando por cima das águas, devido à tempestade, o vento forte, a ventania, tendo medo, e agora ele passa a ter dúvidas. Que dúvida foi essa? Eu acho que eu não vou conseguir chegar até Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. E a gente muitas das vezes destaca, e muitos pregadores já mesmo frisaram dizendo: não faça como Pedro, que afundou. Eu falo para vocês completamente o oposto disso. Eu falo diferente. Faça como Pedro, mas não faça como os discípulos que ficaram dentro da embarcação. Porque se Pedro era um homem de pouca fé,
e por conta das dúvidas afundou, o que seriam os discípulos que ficaram na embarcação, que não tiveram coragem de tentar pelo menos andar por cima das águas? Pedro afundou, Pedro afogou-se naquele momento, e não era para pouco. Eu fui estudar acerca do mar aonde eles estavam, que embora a Bíblia menciona outras vezes a chamar acerca de mar, nós estamos falando sobre o mar da Galileia. O mar da Galileia era um lago imenso, rodeado por montanhas, que segundo os pesquisadores, o mar da Galileia tinha de 12 a 13 metros de largura. E o lugar mais raso do lago tem 20 metros. E no meio do mar da Galileia, chega a 54 metros. Queridos, será que Pedro sabia nadar? E se fosse você, mesmo sabendo nadar, sabendo que poderia se afogar no meio das águas? Mas ele foi, andou em cima das águas, mas no meio da trajetória, ele começou a afundar. É verdade que Pedro afundou, mas também é verdade que Pedro andou. Eu vou repetir. É verdade que Pedro afundou, mas também é verdade que Pedro andou. Quando Deus me deu esta mensagem, quando Ele falou ao meu coração, quando eu ainda estava em viagem, Ele disse assim para mim: meu filho, o Pedro que afundou com os discípulos diante de Jesus é aquele tipo de crente que muitas das vezes já andou por cima das águas, mas está se afogando. O Pedro é aquele tipo de crente que já andou por cima das águas outrora. E o andar por cima das águas outrora é aquele tipo de crente que antes cantava, pregava, evangelizava, orava, impôs as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, tratou das feridas daqueles que estavam feridos. Aquele tipo de crente que ajudou a levantar muita gente que caiu, que estendeu as mãos para muitos que estavam em sua volta, que liberou a palavra profética na vida de muitos, que já foi na casa de outros para interceder por ele, para interceder por ela, mas diante da ventania, por se deparar no meio da tempestade, andando em direção a Jesus por cima das águas, teve medo, e através do medo gerou a dúvida, e por causa da dúvida, fez com que Pedro se afogasse. Mas eu tenho uma palavra profética da parte de Deus nesta noite, porque tem Pedro aqui na igreja que aparentemente está nadando por cima das águas, não é nem andando, porque não consegue andar. Tem Pedro aqui nesta noite que não está nadando de forma clara e espontânea, mas está sentindo cãibras ao tentar manter-se em cima das águas. Mas também tem Pedro que não está mais aqui, mas que está sendo alcançado por esta palavra, que outrora pregava, cantava, profetizava, evangelizava, adorava, buscava, clamava, mas se afogou. Pedro, o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer que Ele vai te puxar de volta para cima. Pedros que outrora glorificava e hoje não glorifica mais,
E eu quero te fazer lembrar que culto a Deus não é velório. Culto a Deus não é culto fúnebre. Culto a Deus é culto de louvor e adoração. Não cessa de clamar. Cadê teu glória a Deus? Cadê teu aleluia? Cadê tuas línguas estranhas? Você sabe por quê? Desculpe-me. Por isso que eu pedi toda a atenção aqui nesta noite. Eu sei que tem gente que não gostou, mas o Espírito de Deus está presente aqui na casa. E Ele está dizendo: chega de ficar improvisando para se manter em cima das águas. Jesus está dizendo: eu quero te tomar pela mão direita e te fazer andar por cima. Chega de se afogar, Pedro. Isso é tão profundo que um dia eu conversando com uma pessoa, eu perguntei: cadê seu filho? Ela disse: meu filho se afogou nas drogas, se afogou na bebida, se afogou no pecado. Tem gente que chega a dizer que Beltrano se afogou num copo de cerveja, se afogou no copo de uísque, se afogou na prostituição, se afogou no adultério, se afogou na fornicaria. Mas Deus é especialista em resgatar como salva-vidas aqueles que estão se afogando e colocá-los de volta a andar por cima das águas. Ele está presente aqui nesta noite. A sua presença é real aqui nesta noite. Precisamos despertar. Tem gente que o inimigo está imobilizando ele, imobilizando ela, para você não andar por cima das águas. A gente precisa romper esta barreira que está de pé. Sim, Deus fala ao meu coração que tem barreiras que está de pé, e tem gente que está nadando individualmente. Tem gente que está quase se afogando do lado dele, do lado dela, e ele olha e não faz nada. Ela olha e não faz nada. Mas nessa noite Deus está levantando Pedros nessa noite, não somente para andar por cima das águas, mas para salvar quem está se afogando também. Aquilo que para você hoje é um peso, amanhã pode se tornar a sua maior necessidade. Você precisa romper esta barreira. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Eu vou ser bem claro aqui, de uma forma bem ampla. Você pode até sorrir do que eu vou falar, mas é uma verdade. Tem crente aqui que andava por cima das águas e nadava, nado borboleta, nado cachorrinho. Não é assim? Tem uns que era melhor, ele mergulhava, subia, mergulhava, subia, parecendo aqueles golfinhos. Mas o tempo foi passando, e ela foi deixando de andar por cima das águas. E Deus reservou esta noite para falar com você, para falar conosco. O que, bispo? Chega de se afogar. Ande por cima das águas. Chega de se afogar. Ande por cima das águas. Ou você mata o que está te puxando para o fundo, ou o que está te puxando para o fundo vai matar você.
Ou você desperta nesta noite, ou você vai morrer espiritualmente, e quem sabe eternamente. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Quem anda com Jesus pode até pisar em lugares fundos, mas não vai morrer afogado, porque o controle de tudo está nas mãos de Deus. Ah, como eu queria que você entendesse que é diferente que Deus está fazendo aqui nesta noite. Ele está passeando aqui nessa noite e está dizendo: eu vou chacoalhar você. Desde a tribuna à portaria, Deus vai chacoalhar você, mas você não vai se afogar. Não vai se afogar. Não vai se afogar. Quem está entendendo, levante a mão e adore. Recebe o que Deus tem para a tua vida. Recebe o que Deus tem para você nessa noite. Olha a presença dele aí dizendo: recebe ânimo, recebe graça, recebe renovo, recebe alegria, recebe disposição. Você vai andar por cima das águas. Você não é mais criança espiritual. Você não é mais menino, menina, se alimentando-se com leite espiritual, como diz o apóstolo Paulo. Deus não precisa colocar cerca ao redor das águas para você não pisar em lugares fundos, não. Você tem o conhecimento, você conhece a palavra, você tem discernimento da palavra. O que está faltando é acordar e despertar para entender que vai ter momentos que Deus vai permitir que você esteja sozinho, que você esteja sozinha. Vai ter momentos que Deus vai permitir que você esteja no meio da ventania, no meio da tempestade, no meio do vendaval. Mas é neste momento que Ele vai chegar para mostrar para você que Ele não te abandonou. Vai te mostrar que Ele é teu Deus. Tem crente aqui nessa noite que pediu um sinal. Hoje é noite de resposta. Dizes tu na tua casa: eu sou tão sozinha, eu nem consigo dormir direito, há um vazio no meu coração. Te dá vontade de ligar para um, ligar para outro, e nada preenche a tua solidão. Mas Deus manda te dizer nessa noite: eu sou o teu melhor amigo. Eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo as tuas aflições no meio da tempestade. Eu vejo que tem momentos que você não consegue nem clamar. Deus manda dizer claramente, e te trouxe nessa noite para te dizer: te prepares. Deus vai te levar em lugares fundos, mas você vai andar por cima e não por baixo. Porque quem não tem estrutura espiritual, quem não tem visão de Deus, morre afogado na beira da praia, pastor Inácio. Com a água aqui no joelho, está morrendo afogado. E olha que até sabe nadar. Mas quem tem intimidade com Deus pode ir para lugares fundos. Por que é que Deus permitiu? Por que é que Jesus permitiu que ele chegasse no meio do mar? Depois de remar cerca de 6,5 quilômetros, chegou no meio, a tempestade veio. O vento soprou contrário. Não foi o diabo que se levantou, não foi agir de Satanás, mas foi o agir do próprio Deus. Seja profeta para quem está perto de você e diga para ele e para ela: Deus está provando você. Diga assim: essa tempestade foi enviada pelo próprio Deus.
bispo, eu vou finalizar. Pedro afundou. Sim. Mas Jesus o trouxe de volta para cima. Pedro teve medo. Vento forte. Ventania. Sim. Porque se você ler a escrita, a tempestade só cessou depois que Jesus tomou na mão de Pedro e entrou dentro da embarca. Ou seja, enquanto Pedro estava do lado de fora, o vento estava soprando do mesmo jeito de quando ele estava lá do lado de dentro. Seria muito fácil a gente dizer: é um frouxo, covarde, não teve fé e afundou. Irmão, é por isso que eu sempre digo: a luta que o teu irmão, que a tua irmã passa, nunca queira assimilar, comparar com a sua. Que às vezes você fala: eu estou passando por uma luta tão grande, mas tem alguém que está passando por uma luta maior do que a sua. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou: vamos trocar. Eu falei: o que? De luta? Eu falei: está repreendido. Fico com a sua, fico com a minha. Deus sabe a medida, sabe o grau, até onde e como nós vamos suportar. Tem lutas que é de Carlos suporta e eu não suporto. Já tem lutas que eu suporto e ele não suporta. Deus vai colocar conforme a proporção. Mas você não é o único, não é a única a ser provado pelo Senhor. E em tudo Deus tem um propósito. Tem coisas grandes e extraordinárias que vai acontecer na minha e na tua vida. Mas só vai acontecer quando a gente decidir verdadeiramente andar por cima das águas. Você não é submarino para andar debaixo das águas. Você não é o peixe que levou Jonas para andar debaixo das águas. Você não é tubarão para andar debaixo das águas. Você é servo, serva do Deus Altíssimo. Você vai andar por cima das águas. Se coloque de pé. Sentindo a paz que está? Está sentindo essa tranquilidade? Tem gente que está até sorrindo, dizendo, parece que está assim, né? Disperso com o que Deus está falando. Cuidado, crente. De uma hora para outra as coisas mudam. Se Jesus dissesse para os discípulos o que ia acontecer no meio do mar, muitos deles não iriam. Que isso, bispo? Sim. Vamos transmitir para os dias de hoje. Imagina alguém chegar para você e falar assim: ó, eu pago para você, aliás, já está pago o quê? O passeio de lancha. Você vai entrar aqui e vai atravessar lá para o outro lado. Aí tem um porém, viu? Lá no meio, quando você chegar no meio do percurso, vai ter uma baita de uma tempestade lá. E o barco não vai conseguir sair do lugar. Vocês vão ficar quase para afundar quando chegar lá. Perigoso morrer. Você mesmo diria: então não vou nada. Tempestade lá na frente, me esperando, vento contrário. Se Deus dissesse-nos para nós o que nós iríamos enfrentar amanhã ou depois de amanhã, jamais a gente queria enfrentar. Mas uma coisa é certa: quem tem ouvidos ouça o que Deus diz à igreja. É ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Se é para enfrentar tempestade, enfrente. Vento contrário, enfrente. Se é para enfrentar o inimigo, enfrente.
Porque se Deus estiver contigo, nada e nem ninguém vai deter, vai impedir o que Deus tem a fazer, para a glória do seu poderoso e eterno nome. Porque tempestades têm tempo determinado para começar, mas também tem o tempo determinado para cessar. A tempestade não dura para sempre. Está soprando o vento, e os ventos são fortes, e às vezes dizes tu que não vai suportar, porque tu rema por ti, rema pelos outros. Mas eu sou o teu Deus, que te trouxe aqui nessa noite para te dizer, em simples palavras, que esses dias ouvi tua oração, e contas tu nas tábuas do teu coração, que daqui 17 dias eu colocarei um ponto final nessa tempestade. Virá a bonança, e tu irás contar o meu milagre. Assim diz o Deus da tua alma. Descansa, 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 descansa. Levante as mãos para o céu aonde você estiver e agora. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Ele vai nos dar um sinal que Ele está aqui. Porque tem dúvidas no coração de alguns. Ele vai tirar, Ele vai arrancar essa dúvida. Você tem poucos minutos para receber algo que é incomparável que você já recebeu. Calamai, Merai achando reba na casa. Se você tem mistério, se você é batizado, fala em mistério com teu Deus aí aonde você estiver. Daragassou camanjo comantur yenderemeneflas. Jesus está indo a teu encontro aí agora. Aos que estão no templo, aos que estão em casa. Ei Pedro, Jesus está indo a teu encontro aí agora, Pedro. Sabadarabacaia sobandurimikai. Sabai biori alabaia. Stique, Pai. Não acabou, Pedro. Jesus está chegando aí, Pedro. Você vai voltar a profetizar, Pedro. Você vai voltar a cantar, Pedro. Vai voltar a evangelizar, Pedro. Você vai voltar a ser melhor do que era antes, Pedro. Jesus está indo a teu encontro agora. Aonde você estiver, Pedro. Seja em casa, seja na rua, seja na porta do bar, Pedro, seja na calçada, Pedro. Você vai voltar para a casa do oleiro, Pedro. Que isso, meu Deus? Vai quebrar vaso, vai fazer vaso novo, mas vai ficar do jeito que Ele quer. Mas não vai afundar, não vai se afogar. Vai quebrar esta resistência que te impede de adorar. Deus vai quebrar esta resistência que te impede de glorificar. Deus vai quebrar esta resistência que te impede de exaltar o grande Deus. Deus vai quebrar esta resistência e tem calado teus lábios, tampado a tua voz. Deus vai quebrar esta resistência que te impede de correr, saltar na presença de Deus. Começa a receber a presença de Deus agora. Agora, 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 agora.
Orai, estou que a porabacanta labai. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Agora, 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 agora. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Vazio não tem como vencer prova, vazio não tem como vencer tempestade, vazio não tem como manter de pé diante da ventania. É por isso que Ele vai te encher, Ele vai te encher lá atrás, Ele vai te encher na nave da igreja, Ele vai te encher aqui na tribuna, Ele vai te encher. Recebe línguas repartidas como de fogo, brasas vivas tiradas do altar. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder de Deus. Não se segure, pelo amor de Deus. Parecia que estava tudo acabado com os discípulos, parecia que eles iam morrer na ventania, parecia que o barco ia afundar, mas o inimigo se enganou, porque Jesus chegou, e Ele está chegando para você nessa noite, Ele está chegando na tua casa nesta noite, Ele está chegando na tua família nessa noite. Recebe poder de Deus e seja cheio. Você que veio para cá quase afogando, nadando sentindo cãibras, vai voltar para casa marchando, marchando em cima das águas, 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 marchando. Xabacabacandalabacandalaba. Recebe, recebe, recebe. Eu vou deixar você adorar. De tempestade não tem como ficar desapercebido, não pode ficar distraído quando a tempestade está soprando. É preciso ficar atento para perceber o que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo falar. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus vai te trazer de baixo para cima. Deus vai reverter o quadro desta situação.
Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, não olhe para as ondas contrárias. Quer que eu seja mais claro? Não olhe para aqueles que são contra você. Não olhe para aqueles que querem ver tua derrota e o teu fracasso. Olha para Jesus. É Ele que te levanta, é Ele que te sustenta de pé e te faz vencer. Aleluia, aleluia. Toma posse desta palavra. Toma posse desta palavra nesta noite. Eu quero finalizar a mensagem desta noite perguntando: aonde é que está você que ouviu esta palavra, que recebe esta palavra, que entende e reconhece que precisa fazer uma aliança com Jesus nessa noite, que precisa entregar a sua vida a Cristo por completo, não só pela metade? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer coisas grandes e coisas novas em sua vida. Só depende de você. Decida hoje. Chega de se afogar. Ande por cima das águas. Tem alguém nessa noite em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém? O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Tem alguém para Jesus? Todos estão firmados? Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Eu pergunto mais uma vez: aonde é que está você? O Senhor te dá uma oportunidade nessa noite de fazer um concerto com Ele. Deixa Ele guiar a tua vida, os teus passos, e te conduzir o caminho da bênção e da eternidade. Tem alguém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Podeis aceitar.